como a revolta às vezes não traz o alívio que ela precisa, então às vezes as pessoas nesse momento elas começam a querer fazer barganhas, promessas, dizer assim, olha, quem acredita em Deus, né, diz assim, Deus, por favor, se o Senhor fizer com que essa pessoa volte a viver, ela não morreu, ela pode ter tido aquela doença que a pessoa não morre, ela volta, né? Ela só teve ali uma parada, mas ela vai voltar, então começa a fazer aquela barganha, né? Ai, Deus, se ela voltar, se ela levantar dessa pedra, ou se ela levantar dessa cama, eu prometo que eu vou fazer isso. Aí começa a fazer aquela barganha, né? Não, mas eu prometo, se não acredito em Deus, não, mas eu prometo para mim mesmo que eu vou parar de beber se a pessoa voltar à vida, né? Então começa a ter aquelas atitudes do terceiro estágio, né? Aquela atitude de negociação, de barganha. Olá para você, seja muito bem-vindo ao meu canal Cura Interior. Eu sou Maria Fula e hoje nós vamos entrevistar a doutora Regiane Simões, que é uma parceira, amiga aqui do canal. Temos vários vídeos, né, com a Regiane aqui. Olá, Regiane. Oi, Maria, tudo bom? É um prazer estar aqui com você novamente. Então, e hoje nós vamos falar sobre o luto, porque o luto ele tem vários estágios. Qual seria o primeiro estágio do luto? Esse é um assunto que ninguém gosta de tocar, a menos quando acontece. Infelizmente, quando alguém fala assim sobre morte, como eu quero ser enterrado, se eu morrer, a pessoa que está do nosso lado sempre tem a mesma reação. Não pensa nisso, fecha essa boca, para de falar besteira e a gente acaba sendo tolhido na nossa cultura quando vai falar sobre luto. Mas é importante que nós possamos falar sobre esse assunto para que, quando isso acontecer, nós estejamos mais conscientes do que é o processo do luto. No próximo vídeo, nós vamos trazer aqui no canal sobre como lidar com a morte quando ela chega. Mas hoje nós queremos colocar aqui para você os 5 estágios do luto. Normalmente, esses 5 estágios, eles não vão acontecer nessa ordem particularmente. Pode ser que aconteça em ordem aleatória, pode ser que aconteça exatamente nessa ordem que nós vamos trazer aqui, e pode ser que a pessoa tenha tudo isso de uma vez só ou leve meses nesses processos que acontecem dos estágios do luto. Então, o primeiro estágio do luto é justamente a negação. Por que a negação? Como é que é isso? É a fase em que a pessoa não acredita ou não aceita ou acha que houve um engano em relação à notícia do falecimento daquela pessoa querida. Então, essa fase, a pessoa fica é como se fosse uma defesa para ela negar, porque ela se sente confortável negando, dizendo não aconteceu, isso não é real, isso não é comigo, e você está mentindo, né? Algumas pessoas dizem, não, é mentira, você está mentindo, isso não aconteceu. Então, acontece uma dúvida e acontece esse estágio que é a negação. Eu não acredito, não aconteceu, fingir que está tudo bem. Né? Tem pessoas que quando recebem a notícia do luto, elas entram na negação tão forte que elas continuam fazendo suas atividades. Aí a pessoa que noticiou diz assim, ei, eu falei que fulano morreu. Não, não está acontecendo. Não, você está enganado. Pode sair daqui. Não aceita. Ela não Não aceita, aceita. né? Não aceita. Então, a negação é justamente esse primeiro estágio de não aceitar. De dizer Sim. que não aconteceu. E negar, chamar o outro de mentiroso que veio com essa notícia, né? Porque a pessoa tem dificuldade de aceitar a realidade e de ter clareza dentro da realidade que aconteceu, da nova realidade. E esquece de buscar os fatos, argumentos e Sim. começam a entrar nesse processo de negação da realidade. O Sim. segundo estágio do luto é a raiva. Alguns sentimentos, algumas pessoas reagem frente ao luto com muita raiva, com muita dor,
com muito medo, com muita culpa. E elas podem, esse processo dessas emoções, esse turbilhão de emoções, elas podem variar de intensidade, né? E também de frequência. Essa é a fase mais delicada em que a pessoa ela não está congruente, né? Ela está numa incongruência muito grande e ela pode ter até atitudes desagradáveis, piorando o clima dentro de um velório, por exemplo, né? Ou então piorando o clima no hospital, né? Agredindo médicos, agredindo aquele que deu a notícia. Então, essa raiva, essa explosão, ela vem de um turbilhão de sentimentos. Então, a gente precisa levar em consideração que diante da morte, nós não temos uma caixinha onde a gente diz assim, todo ser humano está aqui dentro dessa caixinha e vai reagir dessa forma. Porque todas as nossas reações dependem, primeiro, dos nossos processos de resiliência, dos nossos processos de vida, da nossa personalidade e também dependem do momento que nós estamos vivendo atualmente. Então, principalmente pessoas que passam muito tempo internadas, que têm seus entes internados e que têm aquela rotina puxada de hospital, que é muito dura. Eu sei porque meu pai ficou internado 14 dias no hospital e a gente tinha esse revezamento e a gente fica muito estressado, muito sobrecarregado com isso. É uma rotina assim, totalmente hostil para a gente estar no hospital vendo o nosso ente querido ali com uma doença, por exemplo, né? Então, a questão da raiva, a questão das reações que a gente não tem controle, simplesmente elas acontecem porque a gente está muito confuso na situação de luto, né? Claro que não justifica, mas a gente precisa entender que são vários fatores que podem levar a pessoa a ter esse sentimento de raiva. A raiva pode ser direcionada a uma pessoa que às vezes pode colocá-la como culpado no banco dos réus, então direciona a raiva, por exemplo, se o meu pai é separado e ele casa com outra mulher, então eu posso direcionar essa raiva para a madrasta, porque ela que foi a culpada. Então, ela tem várias direções. A raiva tem várias direções. E acontece esse estágio nesse turbilhão de raiva, dor, medo, culpa. Tudo isso vem junto e misturado e a pessoa pode ter uma reação que pode piorar aquela situação já tão dolorosa. O terceiro estágio é a negociação ou a barganha. Como a revolta às vezes não traz o alívio que ela precisa, então às vezes as pessoas nesse momento elas começam a querer fazer barganhas, promessas, dizer assim, olha, quem acredita em Deus, né, diz assim, Deus, por favor, se o senhor fizer com que essa pessoa volte a viver, ela não morreu, ela pode ter tido aquela doença que a pessoa não morre, ela volta, né? Ela só teve ali uma parada, mas ela vai voltar, então começa a fazer aquela barganha, né? Ai, Deus, se ela voltar, se ela levantar dessa pedra, ou se ela levantar dessa cama, eu prometo que eu vou fazer isso. Aí começa a fazer aquela barganha, né? Não, mas eu prometo, se não acredito em Deus, não, mas eu prometo para mim mesmo que eu vou parar de beber se a pessoa voltar à vida, né? Então começa a ter aquelas atitudes do terceiro estágio, né? Aquela atitude de negociação, de barganha, né? De troca, né? Se isso acontecer, eu vou fazer aquilo, né? Então é como se fosse assim um momento que ela ia receber fizesse um pacto, fosse receber uma graça, um milagre acontecesse naquele momento. Então, por isso que acontece o terceiro estágio, que é a negociação ou barganha em relação à questão da morte, né? Esperando um milagre acontecer. Sai um pouco fora da realidade, né, Regiane? A pessoa sai da realidade, né? Porque ela não quer aceitar. É isso? Exato. Ela sai um pouco da realidade, né? Acreditando que o impossível pode acontecer, né? Vai levantar e vai ficar viva e vai voltar para a gente. Então, ela buscando esse milagre, buscando essa graça, ela faz pactos, né? Pacto com Deus, pacto consigo mesmo, pacto com alguém que ela acredita.
que Sim. possa fazer esse milagre acontecer. Sim. Né? Então, existe esse estágio da negociação ou barganha, são esses pactos que a pessoa estabelece que ela quer um milagre, ela quer a outra pessoa de volta. Então, ela faz pactos para que isso aconteça.